Muito bom dia, pessoal. Meu nome é Eduardo Ito, essa é a Vitória Becker. Nós somos estudantes de jornalismo pela PUC-RS. Estamos aqui para entrevistar Gustavo Inácio de Moraes, economista e professor pela PUC-RS, através da cadeira de jornalismo especializado. A gente vai falar um pouco sobre a escala 6x1, falar um pouco sobre os bares que andam fechando aqui em Porto Alegre e entrar um pouco no tema do jornalismo econômico. É isso. Bom dia, obrigado por me oportunizar de interagir com vocês. É um prazer estar com vocês. A gente agradece. Então, primeiro, Gustavo, eu queria saber um pouco de qual a tua perspectiva sobre esse tema da escala 6x1, que ele vem surgindo muito, né, principalmente agora em fevereiro, que já acabou surgindo lá na Câmara. Enfim, é um tema bastante polêmico que está bem atual e, enfim, gostaria de saber um pouco de qual a tua perspectiva nesse início. Assim. Perfeito, Eduardo. Na verdade, assim, o tema 6x1 da escala de trabalho ele é bastante importante, né? Porque ele talvez esteja sendo conduzido de uma forma que me parece equivocada, mas ele é um tema relevante para a sociedade brasileira. Me parece que a gente está discutindo muito a superfície do problema do trabalho e pouco a profundidade do problema do trabalho. Ao longo da história, a gente teve a incorporação de várias conquistas trabalhistas, notadamente nos anos 60, né? Foi inserido o FGTS, foi inserido anteriormente, 2 décadas antes, foi inserido o 13º salário naquele conjunto, naquele pacote de direitos do trabalhador. E também, em paralelo, foi inclusive prevista a diminuição da carga de trabalho do trabalhador. A gente chega em 2025, entretanto, numa condição bastante diferente de 50, 60 anos atrás. A condição que nós chegamos agora é uma condição de uma economia estável. Lá 50, 60 anos atrás a gente tinha inflação, né? E redução de carga de trabalho, como vem sendo defendido, uma escala 5x2, por exemplo, ela é uma realidade que em muitos países já acontece. Mas no Brasil ela teria uma grande dificuldade de ser implementada. Por quê? Porque o trabalhador brasileiro, se tiver a sua escala reduzida, ele terá o seu salário reduzido. E 60 anos atrás, isso aconteceu sem redução de salário, porque havia um processo inflacionário. Então o trabalhador, ele, grosso modo, ele não se apercebia de que a redução do salário dele acontecia na forma do poder de compra. Ele até tinha aumentos nominais de salário. O salário dele aumentava de 1.000 para 1.200, mas a inflação era muito maior. Então você tem agora uma combinação de economia estável e estrutura do mercado de trabalho que me parece um pouco difícil você reduzir a jornada sem ter também, consequentemente, uma redução do salário. O que eu entendo que é meritório a gente discutir nessa proposta da escala 6x1? É a qualificação do trabalhador. Lamentavelmente, no mercado de trabalho brasileiro, o trabalhador ele tem baixa qualificação na média. Né? Basta dizer que na média do mercado, dentre aqueles que têm carteira assinada, o rendimento é de R$ 2.900 por mês. Né? Um rendimento irrisório, a gente sabe o custo de vida nas grandes cidades brasileiras. Se a gente pega o autônomo, esse tem um bom ganho de renda desde a pandemia, mas o autônomo ganha em média no Brasil R$ 2.600. Então são salários baixos, refletindo a baixa qualificação do mercado de trabalho brasileiro. Sim. Se eu quero genuinamente reduzir a carga de trabalho, e eu acho que é vitória o tema, se eu quero reduzir a carga de trabalho, eu tenho que não fazer isso através de leis, mas através, vamos colocar assim, do empoderamento do trabalhador. Se o trabalhador for qualificado, se o trabalhador tiver condições de negociar com o seu patrão, se o trabalhador tiver consciência a respeito de quais são as condições do mercado de trabalho, não só ele vai ser disputado por várias empresas, não só ele vai ter uma condição de negociação de poupança em tempos de desemprego melhor, né? E aí ele vai poder efetivamente reduzir a sua carga de jornada de trabalho, vai poder reduzir a sua carga aumentando o salário. Né? Então, para mim, a grande falha, né, na relação trabalhista que se tem no Brasil é o fato de que você tem as empresas muito empoderadas pela baixa qualificação dos trabalhadores. Sim. Enquanto trabalhador simples, eu não faço poupança, tenho obrigações com a minha família, o desemprego me vulnerabiliza porque eu não tenho essa poupança para manter a minha família, e aí eu aceito qualquer salário, qualquer condição de trabalho, muitas vezes uma condição, né, de 6x1. E tu acredita que condicionar o trabalhador a ter essas melhoras ajudaria não precisando diminuir a escala 6x1, é isso? Não, até poderia reduzir, né? O fato é que você traria aumento de renda, diminuição na carga de trabalho e aí também, quem sabe, até um benefício para a empresa, uma maior produtividade do trabalhador. Veja, tem países, né, notadamente Coreia do Sul e Alemanha, que já estão discutindo inclusive a escala 4x3, né? Você ter 3 dias de lazer.
Por que isso acontece lá? Porque os trabalhadores nesses países, muitas vezes ainda trabalhando na indústria, né, o que já é uma realidade no Brasil, os trabalhadores desses países, eles têm uma qualificação. E eles sabem que se a empresa A, a empresa que eles estão atuando, não oferecer uma boa condição de trabalho, eles têm condição de negociar com uma segunda empresa, com uma terceira empresa. Eles são profissionais valorizados, eles são profissionais qualificados. E aí eu vou colocar, né, Eduardo e Vitória, talvez esse seja a grande discussão do trabalho que não é feita no Brasil. Como eu consigo, de forma massiva, qualificar os trabalhadores brasileiros? Eu realmente não entendi a correlação. Eu entendo a qualificação de qualificar os trabalhadores, mas como que qualificar os trabalhadores vai atingir que eles trabalhem menos? Porque tu qualificando faz com que eles vão ser qualificados para trabalhar, mas o quanto que isso vai, como que isso vai atingir a escala 6 por 1? Claro, Vitória, na verdade, assim, perfeito, obrigado, né? Porque esse é uma correlação sutil, né? Justifica a tua pergunta. Porque, na verdade, quando ele tem a qualificação, ele consegue negociar as condições pelas quais ele vai trabalhar. Ele ganha uma independência. Períodos de desemprego não são dramas para esse trabalhador qualificado, porque invariavelmente ele vai ter uma poupança, ele vai ter como se defender através de trabalhos esporádicos, trabalhos autônomos. E o trabalhador que vai assinar uma carteira, que vai ter uma relação contratual com a empresa, ele vai poder, na condição de qualificado, negociar as condições de trabalho com a qual ele vai exercer essa atividade. Né? Talvez a gente possa pegar na realidade brasileira, que é de imensa maioria de baixa qualificação, a gente possa pegar os grandes executivos. Hoje no Brasil, os grandes executivos qualificados, eles negociam 5 dias por semana, vou ter X dias no escritório, nem sempre, às vezes com trabalho home office. Então, claro, generalizando, nessas condições, o trabalhador ele vai poder dizer, olha, eu vou ficar 5 dias no chão de fábrica apenas, no sábado eu vou descansar com a minha família, sábado e domingo. Né? E vou ficar os 5 dias no chão de fábrica com um salário maior do que esse que eu estou percebendo agora. Ele vai ter a possibilidade, né, a gente tira o poder das empresas e passa esse poder aos trabalhadores. Vou fazer aqui uma analogia, um paralelo, né? Como se eu tivesse que escolher um banco. Hoje no Brasil, infelizmente, também eu tenho poucas possibilidades de escolher um banco. Na medida que eu tenho muitos bancos para escolher, eu vou começar a ter rendimentos melhores das minhas aplicações. A mesma coisa acontece com o trabalhador. Quando ele é qualificado e ele tem muitas empresas para negociar, para escolher, ele ganha poder de barganha. Para dizer, essa empresa aqui está me oferecendo uma escala 6 por 1, mas aquela lá está me oferecendo uma escala 5 por 2. Eu vou optar por aquela 5 por 2. Hoje, a realidade, no comércio, sobretudo, né, em que predominam esses trabalhadores, a massa de trabalhadores com baixa qualificação, se eu não aceitar a escala 6 por 1, tem 500 atrás de mim querendo essa vaga. Né? Então, é isso que fragiliza o trabalhador. Na medida em que eu me diferencio, na medida em que eu trago uma produtividade para essa loja, para essa empresa, eu vou ter condição de negociar. A empresa vai me demitir, mas ela vai ter que arcar, de repente, com a contratação de um trabalhador com menos qualificações, com quem sabe, com uma maior taxa de salário, uma menor escala. Perfeito. Mas tu não acredita que existem certos empregos que, para qualificar, seria mais difícil? Por exemplo, talvez um auxiliar de cozinha. Tu citou outros países, eu não sei como é que funciona neles, tu sabe como é que funciona? Na verdade, assim, os países, e aí eu posso citar notadamente o Canadá e a Austrália, né, são países que receberam uma grande leva de imigrantes, são, quem sabe, no mundo, os países civilizatórios, os países campeões de civilidade na absorção de imigrantes, né, eles resolveram trazendo a imigração de fora. A gente teve um momento aqui no Brasil em que, mal comparando, né, a gente teve um momento mais ou menos parecido, que foi entre os anos 2006 e 2012, que a gente teve, por exemplo, um fluxo de haitianos ao Brasil, né, nas cidades do interior, por exemplo, se espalhou a qualificação de garçons para esses haitianos. Então, na verdade, os países que qualificaram a sua força de trabalho, eles substituíram essas atividades mais simples por imigração, absorvendo trabalhadores de outras partes do mundo, menos privilegiados, vamos colocar, e aí, dessa forma, resolveu-se o problema de mercado de trabalho. Eu até digo, né, não é o nosso assunto, mas acho que é importante registrar, que quem salvou o mercado de trabalho americano, quem salvou as empresas americanas foi o trabalhador latino. Sim. Caso contrário, o salário estaria subindo pela ausência de trabalhadores e os lucros estariam caindo. Mas, tu fala da questão dos imigrantes, mas
os imigrantes também vivem os subempregos e que isso gera outras questões, a questão de saúde. Então, tipo, até que ponto então já, claro, por favor, porque... Esse é um ponto, né, Vitória? Eu acho assim, tem uma roda eterna. Você tem um estoque de trabalhadores, e essa é a infelicidade, você tem um estoque de trabalhadores quase que ad eterno, né? Se não os trabalhadores do Haiti, os trabalhadores da África, se não os trabalhadores da África, os trabalhadores do sul da Ásia, se não os trabalhadores do sul da Ásia, os trabalhadores do Vietnã, da Indonésia, e talvez esse seja um drama do capitalismo. Né? O capitalismo ele vai montar um preço, vou ter que ser franco aqui, né? Frio, pode parecer frio, mas ele vai montar um preço em cima da disponibilidade. E a disponibilidade de mão de obra com baixa qualificação é enorme, infelizmente. E é isso que reduz o salário, reduz inclusive as condições de trabalho. Por isso que eu te pergunto, tu acredita que a solução da imigração serve para o Brasil ou a gente pode achar essa solução para a escala 6x1, uma mão de obra qualificada dentro do Brasil, os próprios trabalhadores brasileiros? Eu acredito que os próprios trabalhadores brasileiros, né? Nós não estamos num processo de crescimento econômico fabuloso ainda, né? Nós não estamos com gargalos de trabalhadores. Infelizmente tem uma grande leva de trabalhadores ainda desejando empregos melhores, desejando colocações melhores. E o que nós necessitamos sim, me parece, e aí eu iniciava com isso, né? A discussão de fundo para mim da escala 6x1 não é você modificar a lei. Né? Modificar a lei significa que os trabalhadores vão perder também rendimento nesse instante da história. A discussão da escala 6x1, para ser profunda, ela tem que passar pela qualificação dos trabalhadores. A gente tem programas ótimos, eu posso citar o Senai, o SESC, mas que eles não têm escalonamento suficiente para produzir mão de obra, né, qualificada para o nosso mercado de trabalho. Esse é o nosso drama. Os nossos trabalhadores desqualificados são os próprios brasileiros, infelizmente. E tu acredita que a escala, assim, falando mais num aspecto da natureza da escala mesmo, ela gera mais produtividade ou gera mais sobrecarga sobre os trabalhadores? Certamente ela gera sobrecarga. Certamente ela gera sobrecarga. Eu acho que os trabalhadores do comércio podem dar um depoimento melhor do que o meu, né? Eles ficam praticamente de segunda-feira às 8 horas da manhã até sábado, 5, 4 da tarde no trabalho. E a gente sabe, com baixos salários, né? Salários abaixo dessa média do mercado de trabalho, salários em torno de R$2.000. Né? Então, assim, o comerciário, por exemplo, ele é um segmento do mercado de trabalho que pode dar esse depoimento. Né? Eduardo, eu acho que tem efeitos na produtividade, sim. Nós acabamos contando com um colaborador que normalmente está cansado, né? Um colaborador que está normalmente preocupado com a família, porque ele está deixando de conviver com a família, sabe lá Deus o que está acontecendo com a família, isso passa pela cabeça dele na jornada. E certamente a redução da escala produziria um aumento da produtividade. Entretanto, fazer isso significa, nesse contexto, aumentar o número de trabalhadores. E aí a folha de pagamento, a massa de salário, né, vai prejudicar o desempenho da empresa. Eu acho que tudo isso passa, né, eu reforço isso, Vitória e Eduardo, passa pela qualificação dos trabalhadores. Na medida que o trabalhador qualifica, e de novo o exemplo da Alemanha e da Coreia, que já estamos discutindo até 3, 4 dias por semana de descanso, permitiria com que nós tivéssemos uma verdadeira revolução no mercado de trabalho brasileiro. Mais uma vez, essa talvez seja a grande falha, eu estou aqui salientando o mercado de trabalho, mas essa talvez seja a grande falha da civilização brasileira. Nós não estamos entregando uma escola que não prepara nem para a vida, sequer para o mercado de trabalho. Mas pensando em qualificação do trabalhador também seria perante lei, e a questão é, ok, tu qualificou os trabalhadores, vai ter emprego para todos os trabalhadores qualificados? É uma questão, porque não teria emprego, então teria que continuar tendo trabalhadores que seriam na verdade, no ideal. Na verdade, assim, até, Vitória, a gente tem um pouco esse questionamento, aconteceu na última década, quando nós ampliamos o acesso à universidade, né? E aí, na cultura popular, se me permite, né? Tem os famosos casos dos engenheiros que fazem Uber. Né? E aí fica muito essa pergunta assim, eu qualifiquei o cara se tornou um engenheiro e infelizmente ele está exercendo um desvio de funcionalidade, ele está exercendo outra profissão, no caso, está exercendo outra atividade, que não contempla os estudos que ele tem, o conhecimento que ele tem. Aí também, né, acho que tem um papel que a própria escola, a própria universidade não entregou a competência suficiente para ele. Então, passa por essas duas, vamos colocar, vertentes, dimensões. Eu não apenas tenho que massificar, mas eu também tenho que melhorar essa qualidade de entrega.
Veja que a massificação, por exemplo, do acesso à universidade no Brasil, ele não ocorreu nas escolas tidas como as melhores. Né? Não ocorreu numa PUC do Rio Grande do Sul, não ocorreu, né, numa Unicinos, numa URGS, numa PUC do Rio de Janeiro, numa USP, numa Unicamp. Ele ocorreu nas grandes EADs, né, que a gente chama as grandes consolidadoras. Então, se tem uma dúvida, né, se realmente houve uma entrega competente desse profissional. Ok, duas perguntas. Primeiro, como tu acha que poderia ocorrer essa qualificação dos trabalhadores? Tu acha que poderia os agentes serem as próprias empresas, ou de repente apenas o governo, ou uma junção dos dois? E outra, se a escala 6x1 fosse extinguida agora, quais seriam os malefícios para as empresas assim, de imediato? Tu acredita que afetaria de imediato e não pode ocorrer agora? Ótimo. Na verdade, assim, como massificar, né, eu acho que a gente já tem algumas iniciativas que são meritórias. Tá? Eu citei aqui o SESI, né, o treinamento para a indústria, citei aqui o SENAC, treinamento para o comércio, para os serviços. Né? A gente tem estruturas que são, os institutos federais, a gente tem estruturas que são competentes. Elas não estão, entretanto, num volume suficiente. Né? Então, veja você que, Eduardo, não sei se quem está nos assistindo sabe, né, mas assim, a grande ponta de evasão escolar está no primeiro ano do ensino médio. Que quando o cara chega, a menina chega com 15 anos de idade, a família fala assim, tá na hora de trabalhar, tá na hora de sustentar, você já cresceu, né, te vira. Sim. Né? E aí, principalmente no interior, né, a gente enxerga a evasão desses estudantes. Então está se quebrando, a gente universalizou o ensino básico, o ensino fundamental, melhor, e não universalizamos ainda o ensino médio. Então ali tem um problema. Então a gente tem que massificar estruturas de ensino técnico, me parece. Os institutos federais, né, estiveram fora dessa massificação do ensino universitário, o SESI, o SESC, o SENAI, tudo isso são estruturas competentes, mas que não têm volume de atendimento suficiente para a necessidade. É um exemplo de aliança das empresas com o governo no sentido de qualificar trabalhadores, qualificar mão de obra. Isso dá dignidade, né? Isso não é só uma questão de mercado de trabalho, isso permite com que eu tenha uma independência, estude mais, me aprofunde e realize. Veja você, né, o próprio presidente Lula, ele foi um trabalhador que foi treinado numa estrutura de um Senai. Né? Ele só conseguiu o acesso à metalurgia, a indústrias, através, né, de uma qualificação Senai. A segunda pergunta, talvez ela seja até mais interessante, né, Eduardo? Quais seriam os efeitos se adotada a escala 5x2? Do ponto de vista do trabalhador, ele perderia renda. O trabalhador do comércio, que hoje, né, faz uma escala 6x1, se obrigado, né, pela lei a fazer uma escala 5x2, ele perceberia uma redução no salário. As empresas reduziriam o salário. De outra parte, para as empresas, tá, você teria a necessidade de contratação de mais para operar na mesma escala, né, no mesmo horário, teria a necessidade de contratação de mais trabalhadores, provavelmente, né, certamente esse custo aumenta, e provavelmente nós teríamos um repasse para preços. Infelizmente, no Brasil, um repasse para preços acontece quase que instantaneamente em setores, né, não digo tanto comércio, mas principalmente setores mais que necessitam de mais capital, indústria, educação, saúde, isso teria um aumento de preço significativo. Nesse instante da história, me parece que a discussão passa por mais qualificação, mais poder de sindicalização e negociação com as empresas do que propriamente, né, fazer através da lei. Perfeito. Mas seria, mesmo que o trabalhador, só voltando nessa, mesmo que o trabalhador ele perca o salário dele, não seria melhor o rendimento, porque ele vai poder descansar e ele vai poder não necessariamente gastar com saúde, que é algo super caro hoje. Psicólogo é caríssimo, às vezes a pessoa está com pré-burnout porque está realmente trabalhando muito. Claro, tem essas questões. Essas questões são importantes, né, Vitória? Realmente passa por isso, né? Passa por essa avaliação. O sentimento que eu tenho é que o trabalhador, entretanto, não desejaria perder salário. Né? Sim, mas sem dúvida nenhuma. Eu acho que se ele for convidado a optar, eu acho que tem uma boa parcela que optaria, não a maioria, mas uma boa parcela optaria por reduzir a sua jornada e, né, entretanto, ter um repasse menor, um salário menor, né, desses recursos. Eu acredito que uma expressiva parcela optaria por esse regime, sim. Né? Então tem esses balanços a serem feitos. Muitas empresas não estão atentas.
de novo, né, Vitória, por lidar com um trabalhador que eles menosprezam, que eles entendem como de baixa qualificação, que eles podem demitir e logo na sequência tem, né, um outro disposto a fazer o mesmo trabalho, me parece que essa conversa, esse diálogo é muito raro. Sim, mas eu acredito que isso acontece muito porque o problema acaba por ser mais embaixo ainda. Tu não acha isso? Por exemplo, tu citou a situação da menina de 15 anos que acaba tentando sair da escola no primeiro ano. Isso acaba acontecendo por motivos de sobrevivência, né? Precisa ganhar dinheiro de alguma forma. Justo. E esse é o drama, de novo, né? Acho que a gente está mostrando esse círculo vicioso. Quer dizer, mais pessoas, mais jovens, inclusive, que deveriam estar na escola, ingressam no mercado de trabalho, aumenta a proporção de trabalhadores, o salário diminui, porque, né, eu posso trocar esse trabalhador com uma certa frequência, com facilidade, o salário diminui, e aí você precariza ainda mais as condições de trabalho. Ele aceita uma escala 6x1, ele aceita salário baixo, ele aceita a ausência de um plano de saúde, né? Todos esses benefícios vão sendo precarizados. Sim. Na medida que eu retenho esse jovem na escola, na medida que de repente eu trago esses trabalhadores de volta para a escola, né, eu diminuo a oferta de trabalhadores, o salário aumenta, eu já não tenho tanta flexibilidade para demissão, porque eu sei que eu não vou encontrar tão fácil uma mão de obra, né? E aí, em paralelo, eu tenho a qualificação desses trabalhadores. Né? Então, o esforço do mercado de trabalho, né, eu acho que a discussão, de novo, a discussão no Congresso é meritória, mas ela não pode ser feita de forma impositiva, porque nesse momento da história, eu acho que a maioria dos trabalhadores não optaria por uma redução de jornada com redução de salário, que seria a realidade. Sim. A gente fala da redução da jornada, mas a gente pouco discute a consequência que é a redução do salário. Acho sim, né, na pergunta da Vitória, que muitos optariam sim pela redução do salário e a redução da jornada, mas a maioria ainda tentaria defender a sua renda familiar. Então, Eduardo, perfeito, tu captou, acho que é a essência da coisa. Se eu consigo reter mais pessoas na escola, se eu consigo fazer que essa qualificação seja efetiva, eu, né, preparo o mercado de trabalho e que discussões como a jornada de trabalho 6x1 sejam completamente inúteis, né, porque nenhum trabalhador aceitaria trabalhar nessa realidade. Eles só trabalham porque eles são fragilizados. E acaba por ser um tema complexo também, né? A gente, enfim, é ligado com comunicação e o jornalismo de economia é um tema que, enfim, é muito nichado, poucas pessoas leem. Tu acredita que a escala 6x1 é um tema que é enviesado no jornalismo ou ele é bem visto? Não, na verdade, assim, eu acompanho o jornalismo mais da forma digital, né, do que da forma impressa, e o que eu observo nas discussões é que você tem, por exemplo, um aspecto muito interessante do jornalismo econômico são os cadernos, né, a produção dos cadernos. Cerca de 3 semanas, ainda no mês de abril, finalzinho de abril, o Estado de São Paulo, por exemplo, o jornal impresso, né, ele fez um caderno muito interessante sobre os gargalos do crescimento econômico brasileiro. Me parece que o jornalismo econômico, ele, no dia a dia, né, ele pode se dedicar às notícias do mercado financeiro, às notícias, né, de medidas governamentais, mas a grande, vamos colocar assim, para atingir o leitor qualificado, para atingir o debate, ser influente no debate, o jornalismo econômico, me parece, ele teria que investir mais na ideia dos cadernos. Porque é a forma pela qual você consegue, né, aqui dando uma opinião, né, é como você consegue aprofundar as discussões. Eu cito esse caderno do Estadão de Crescimento Econômico, que inclusive eu estou utilizando ele em sala de aula, né, porque ele tem uma profundidade. O Valor Econômico costuma fazer também esses cadernos vez por outra, e a gente tem, entretanto, um jornalismo, né? Talvez a discussão do 6x1 mereceria um caderno. Eu não vi nenhum caderno, pelo menos posso estar errado, mas não vi nenhum caderno sobre a discussão do mundo do trabalho e, né, a jornada 6x1. Eu acho que essa é a ferramenta pela qual, de repente, a gente consegue fazer com que as discussões se aprofundem, e aí o próprio comunicador, né, também tem influência no debate, conduzindo, né, as visões de oposição. Perfeito. Nosso tempo está acabando, Gustavo. O debate acabou passando muito rápido, a conversa foi muito boa, pelo menos na minha perspectiva. Eu queria muito te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente. Quer falar um pouco? Para mim, eu agradeço mesmo, gostei muito da conversa também. Não, ótimo, obrigado, e eu fico super à disposição, né? Eu acho que a gente passa por isso, né? A gente passa por especializar, né, a discussão, a comunicação, o debate com a sociedade através de produção de conteúdos, né, com profundidade. Né?
Eu espero ter cumprido um pouquinho disso aqui hoje com vocês. Com certeza. Valeu. Muito obrigado. Imagina, foi um prazer.